Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui junto de pessoas tão queridas. Ficamos muito felizes quando recebemos pessoas pela primeira vez. E eu, na verdade, eu não sei nem dizer o que eu gosto mais. Se é ver pessoa pela primeira vez ou se é ver alguém que veio há pouco tempo e voltou. Então, assim, isso é muito gratificante. Se voltou é porque gostou, né? Ou então quer ter certeza se é ruim mesmo. Para quem não me conhece, o meu nome é Helena, sou uma das trabalhadoras da casa. Hoje, quem vai fazer a nossa palestra também é uma trabalhadora da casa, é Mônica Costa, que está vindo com um tema maravilhoso, que vocês já devem ter lido, né? Ali, está ali dando cola para todo mundo. E eu gostaria de chamar a Josi e a Rogéria para fazerem a leitura da mensagem de preparação do ambiente e a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Tem que abaixar. Do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus. Mateus 5,14. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não aguenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Boa noite, companheiros. Elevemos então os nossos pensamentos nesse momento. Como as palavras do texto lido, nós somos a luz do mundo. Façamos brilhar essa nossa luz interior, exercitando a prece, que nesse momento juntos iremos realizar. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais que nos cercam, mentores espirituais desta casa, mentores individuais de cada um de nós. Neste momento pedimos o amparo para que possamos ouvir e refletir com profundidade os ensinamentos que serão trazidos nessa noite pela nossa companheira Mônica.
Pedimos também, Senhor, que ela possa ser envolvida em doces vibrações, sendo intuída, e que suas palavras possam nos levar a reflexões, possam nos conduzir a caminhos melhores, para que possamos um dia nos tornarmos verdadeiramente a luz do mundo, apregoada pelo Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu só gostaria de passar. Hoje temos poucos recados. Aqui na casa, nós temos alguns grupos de estudo. Quem tiver interesse, nos procura, que aí a gente coloca no grupo de WhatsApp e a gente vai passando as informações. Nós temos reuniões de estudo aqui na casa, presencial, e temos online para quem tem dificuldade de vir. Pode estar fazendo estudo com a gente do Livro dos Espíritos, o Evangelho, também de casa. E tem também o estudo da mediunidade para quem tem interesse, mas para que todos possam ficar bem à vontade. Está chegando aí o Natal e nós vamos fazer a nossa comemoração de todo ano, que a gente costuma fazer só uma confraternização, um bate-papo, um comes e bebes, e amigo oculto para quem gosta, para quem quer participar. Geralmente a gente ainda não está nada definido, mas eu acho que vai acabar sendo mesmo como foi ano passado. Nós temos uma livraria no centro de São Pedro, que é a livraria O Cantinho Chico Xavier. Então, cada um pode escolher lá o que quer ganhar, a gente vai estipular um valor, mais ou menos um valor próximo ao de uma camiseta, igual essa que Mônica está vestindo. Ano passado foi só camiseta, foi troca-troca de camiseta, foi muito legal. Mas, às vezes, tem outro item lá que a pessoa tem um interesse maior. Ah, não gosto desse tipo de camiseta, mas eu quero um livro. E a gente vai fazer uma troca entre a gente, todos estão convidados, nós só precisamos dos nomes de quem tiver interesse para a gente ir anotando, para depois a gente fazer a troca dos nomes. A Josi vai botar no grupo de WhatsApp, no grupo de eventos. Então, quem não está nesse grupo também pode estar pedindo a gente para incluir no grupo, para poder estar participando. Eu acho que de recado... E não podemos esquecer, nossa Marmitex também está chegando, que vai ser o feijão tropeiro. E Deise vai estar caprichando aí, como sempre. Maiores informações, pega com a gente ali fora, para a gente não tomar o tempo de Mônica, senão Mônica falou que vai passar de meia-noite. Hoje, no lanche, temos empadinha, não tem muita, porque já foi praticamente toda vendida. Temos empadinha de queijo, queijo com cebola, eu acho que eu só tenho 2, e doce de leite, que é leite condensado, também acho que eu tenho 2. E a de queijo comum, deve ter umas 5, 6. Hoje tem pouca. E Josi trouxe uma torta salgada maravilhosa. A torta salgada é R$5, não é isso, Josi? A torta salgada é R$5 e a empadinha 3. Depois, se alguém quiser, no final aqui a gente fica reunido aqui na varanda. Mônica. Agora, Mônica é uma companheira da casa, já praticamente a maioria conhece. A propaganda da camiseta, né? Já fizeram, garota propaganda. Então, boa noite, gente. Eu não sou palestrante, eu sou uma trabalhadora da casa e a gente vai fazer um estudo com participação de todos, não tem isso de palestrante, não. Mas antes da gente começar o nosso tema, que é a reencarnação fortalece os laços de família, que eu achei que é um tema assim, bem interessante para a gente trabalhar em todos os sentidos, né? Porque quando a gente fala de família, a gente fala de família corporal, família de sangue, família da casa espírita, enfim, nós temos vários núcleos familiares ao qual a gente transita. Mas antes, eu vou pedir o Léo para botar um videozinho para a gente,
que esse vídeo ele é principalmente para quem tem criança e quer explicar sobre reencarnação, como funciona. A gente vai apresentar os quadrinhos fraternos, que isso é aprovado pela FEB, por todo o processo, e é bem bacana de dar uma ilustrada para a criançada. Quadrinhos Fraternos apresenta A Justiça da Reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Pergunta 171 de O Livro dos Espíritos. Na justiça de Deus e na revelação, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não seria justo privar para sempre da felicidade aqueles que não se melhoraram em suas vidas. Deus não faz isso com seus filhos. Só entre os egoístas se encontra o ódio implacável e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta meios de alcançá-la. Para isso existem as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não haveria justiça em Deus se condenasse para sempre os que, por alguma dificuldade, erraram buscando o seu melhoramento. Não haveria imparcialidade em seu julgamento. A doutrina da reencarnação, que admite para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que revela a justiça de Deus para com os homens inferiores no aspecto moral. Ela oferece os meios de resgatarmos nossos erros por novas provações em outras vidas. O homem que é consciente de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação o consolo e a esperança. Lhe reanima a ideia de que suas falhas não o deserdam eternamente do supremo bem, pois mediante novos esforços por melhorar-se, poderá um dia conquistá-lo. Quem é que ao fim de carreira não lamenta ter agora uma experiência que não pode mais usar? Mas para o espírito, ela não fica perdida, não. Será utilizada em uma nova existência.
Então, gente, esse material ele é usado e aprovado pela Federação Espírita Brasileira e ele é uma forma ilustrativa através de gibizinhos para que vocês apresentem para as crianças vários temas. Tem vários temas aí enlaçados todos dentro do Evangelho. Então, para quem tem dificuldade de conversar com as crianças e querem um baseamento, eu sugiro os quadrinhos fraternos, porque o Evangelho ele é muito mais, né, com um linguajar diferenciado, e esse não, ele é focado realmente para infância e juventude. Então, eu acho que dá para fazer um trabalho bacana. E vocês podem também ver os videozinhos no YouTube. Eu estou trazendo isso porque eu acho que é uma forma ilustrativa da gente conversar e daí você discorre totalmente o tema que você quer fazer. E agora vamos trabalhar, né? Já fizemos a propaganda da FEB, agora a gente vai fazer a propaganda do Evangelho, né? Que a gente está aqui para isso. Então, na realidade, ele é ótimo, pode? O Léo é gente boa, pode ir passando as 3. A gente vai começar o nosso estudo de hoje com 3 perguntas. A primeira pergunta é: por que amamos tanto alguns membros da nossa família? 2 vezes, 2 toques. Por que temos afinidades e desavenças inexplicáveis? Vamos começar a pensar sobre essas situações. E a terceira: qual é o propósito maior da família? E aí, o que a gente fala sobre isso? Sim, o que Haroldo fala? Pois é, e quando a gente viu o videozinho ali, né, que passou agora, você vê nada é perdido. Todas as existências elas vão servir de alicerce para as próximas, para a gente crescer. O nosso desenvolvimento ele não fica estagnado, ele não fica para trás. Ele vai sempre ter uma previsão de crescimento, de futuro melhor. Então, a gente tem que aproveitar a encarnação que estamos, porque, como dizem, né, essa é a nossa melhor encarnação, porque as outras já passaram e a gente tem que construir, sabe, passo a passo, para que a gente estruture melhor as nossas caminhadas. E daí a gente vai seguir com paradigma de vida única. Pode passar, Léo. O que é isso aí? Paradigma de vida única. Nós sabemos que tem determinadas religiões que acreditam o quê? Que a vida termina na sepultura, não é verdade? Morreu, acabou. Graças a Deus a gente não pensa desse jeito. Mas não estamos aqui criticando os irmãos que têm esse olhar, essa visão. Isso daí tudo é uma questão de entendimento e de aceitação. Então, nós hoje temos o comparativo da vida única versus a visão da imortalidade da alma. Nós sabemos que somos espíritos imortais, né? Temos consciência disso. A doutrina espírita ela preza por essa situação e nos dá esse consolo, esse caminhar, que é tão bom para a gente, né? Pensa, se eu nascesse hoje, daqui a... Eu já não posso nem falar daqui a 50 anos, porque eu já estou com mais do que isso. Mas vamos botar aqui, daqui a 80 anos eu venho a óbito. O que eu construí como espírito para um futuro? Acabou? Não tem sentido o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz só por uma existência? Então, a gente começa a ter um olhar para trás de que nós somos seres milenares. Quantos, né, já passamos aí nessa situação de prejudicar, de entender, de crescer? Eu acho que um bocado de caminho aí a gente já rodou. E aí, o que acontece? O ponto-chave dessa situação é que, se a vida é uma só, o encontro familiar é puramente casual, mas se a alma é imortal, o encontro tem um propósito. Lógico que tem um propósito. Aí Chico tem essa frasezinha que eu achei muito simpática. Gostaria de dizer para você: viva como quem sabe que vai morrer um dia, que morra o corpo quem souber viver direito. Então, assim, o que ele quer dizer com esse... Vou repetir ela toda. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia, ou que morra como quem soube viver direito. Tá? Pode passar, Léo. Então, o Chico, quando ele faz essa colocação, ele nos chama
ele está dando um chamado aí na gente, né? Presta atenção, viva como você esteja construindo um alicerce melhor para o seu futuro. O futuro não necessariamente será nessa vida em que estamos. O nosso futuro, que nós estamos nos desenvolvendo para chegarmos um dia, o quê? Num estágio, né? Puro. Vamos sair desse planeta de provas e expiações e passar para um outro planeta, né? Que, se Deus permitir, a gente ainda vai se encontrar, né? Porque a família corpórea, ela é uma família que a gente vai se encontrar por várias vezes. Não necessariamente aqui, pode ser em outros, dona Dilva, não necessariamente. Sim, ele está passando uma fase de transição para um planeta de regeneração, mas existem outros planetas de regeneração também, porque a gente fica muito vinculado ao nosso meio, mas esse meio não é único, né? A gente sabe disso. Então, a gente pode estar num planeta de regeneração, não necessariamente no planeta Terra. Então, o conceito ali da reencarnação é que a alma precisa de múltiplas existências para aprender a evoluir e se aperfeiçoar. Já pensou que triste seria se a gente não conseguisse crescer nesse caminho evolutivo? Ia ser muito complicado, né? E assim mesmo, com toda a sabedoria que a gente já tem na literatura, que a gente vivencia, a gente escorrega. Ou sou só eu que escorrego? Eu dou umas escorregadas bravas, mas eu acho que aqui todo mundo não. Olha, todo mundo já está pronto para o mundo de regeneração. Eu não sei se eu consigo, não, mas enfim. E aí a gente tem o seguinte pensamento: nós viemos a Terra a passeio? E esse comparativo que é feito através da literatura também é que nós estamos aqui como se aqui fosse uma escola. Na realidade, é uma escola. E a gente vai gradativamente cumprindo os degraus necessários para o nosso processo evolutivo. Pode demorar? Pode. Eu posso estar nessa encarnação e estar estagnada? O que vocês acham? Exato, mas quem não faz o bem está fazendo mal, né? Ele está parado. Porque se você não pratica toda a parte que você tem para fazer o bem, você não está fazendo nada. Se não está fazendo nada, você não está fazendo bem, né? Então, a contrapartida é verdadeira, não tem muito o que a gente discutir. E a gente precisa ficar atento, na realidade, para que nós possamos cada vez mais caminhar em processo da nossa evolução. É difícil, eu acho que é muito difícil, gente. Às vezes eu fico pensando, eu me pego fazendo coisas assim que a gente estuda e a gente erra, né? Mas eu acho que o fato da gente errar e ter consciência do erro já é um caminho para a gente consertar o que a gente está errando. Pior é quem erra e não tem a humildade de dizer: eu errei, eu vou tentar acertar. Né? Tem pessoas que você fala todo dia a mesma coisa, a pessoa sacode assim a cabeça para você, faz aquela vaquinha de presépio e faz exatamente igual todos os dias. Isso é um processo que não desencadeia nada para você evoluir, você fica estagnado. E essa estagnação é uma coisa muito trágica para a gente, porque a gente está desperdiçando uma encarnação por nada. Eu estou louca para sair desse processo e não consigo, gente, não consigo, né? Eu acho que eu estou tentando, alguns acertos eu estou tendo, mas tem muitos erros, a gente tem. Infelizmente ou felizmente, temos erros. Agora, temos que olhar para esses erros e sacudir isso aí um pouco, né? Para a gente poder caminhar. Se sou eu que estou passando, ele olha para a minha cara, faz assim, entendeu? Me critica. Ainda bem que eu estou olhando para ele da mesma maneira agora. Aí, gente, evolui ou não evolui? Nada. Foi, então. No Livro dos Espíritos, eu peguei isso aqui que eu achei muito bacana. A questão 166 fala: como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar, submetendo-se à prova de uma nova existência. A receita é essa, não tem outra. Aí, no mesmo livro, na questão 167, qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Se eu estou aqui, nasci, morri, nada fiz,
não resolve, né? E aí a gente tem um quadro ilustrativo da época dos primórdios até um processo que a pessoa está evoluindo e vai chegar a espírito. Aquilo é o espírito puro, pode não acreditar, mas é, entendeu? Vamos lá, Léo. E aí, 2 causas para o retorno, motivações do espírito. Necessidade de expiação e reparação. Isso daí é um dos fatores importantes que é para que nós possamos corrigir os erros do passado. E o segundo é a necessidade de provas, missão, desenvolver virtudes e talentos, servir. Então, a gente tem que pensar o que eu estou fazendo, qual é o meu papel nesse momento. Alguém já parou para pensar nisso? Eu já parei várias vezes. Tem hora que eu acho que eu estou numa, tem hora que eu acho que eu estou na outra. Eu nunca sei onde eu estou. Mas, pelo menos, é aquilo que eu falei, penso, né, logo existo, já diria o nosso filósofo há um tempo atrás. Então, a gente conclui que o retorno não é aleatório. Ele é feito para que nós possamos evoluir. E aí vem o laço da família, né? A luz do passado. E uma frase que me chamou é: ninguém se une ao acaso. Será que a gente tá aqui por acaso? Nós passamos assim, eu hoje vou entrar no nosso lar porque eu não estou com vontade. Ou se realmente a gente foi chamado para chegar e ver a Mônica falar hoje, mas não é verdade, a gente tem que parar e pensar, porque nada na vida da gente é por acaso. A gente está onde a gente tem que estar, a gente faz o que a gente tem que fazer. Às vezes, a gente quer sair um pouquinho do roteiro que a gente programou, mas os nossos mentores, a espiritualidade amiga, sempre procura nos intuir. Às vezes, a gente faz assim, não quero ouvir, né? Mas que a intuição é frequente, constante, é uma verdade. E aí diz que a lei de causa e efeito, aquilo que plantamos, colhemos. Isso se aplica também nos relacionamentos, né? Aí você fala, mas por que eu tenho esse marido, gente? O que eu fiz para merecer esse karma? A gente não pergunta isso? E eles a mesma coisa, eu tenho certeza, né? Isso é um karma na minha vida, mas que a gente escuta muito essas palavrinhas. Mas, assim, os desafetos do passado são os laços do presente. Será que eu não fui o desafeto? Não é verdade? Se a gente olha e fala assim, mas aquele... A gente olha para o irmão e faz aquela cara, né? Mas olha que pessoa difícil. Será que aquela pessoa é que é difícil? Ou sou eu que não tenho um pingo de resignação de entender o comportamento daquele irmão que está ali? Eu me pego fazendo isso. Eu não sei se vocês se pegam, mas aí eu falo, gente, será que eu não estou sendo intransigente? Porque eu sou um pouco intransigente, quem me conhece sabe disso. Então, eu tenho a humildade de chegar e listar os meus defeitos, porque eu estou procurando corrigi-los. Então, da melhor maneira, hoje eu já pergunto, será que essa pessoa é assim mesmo? Ou se eu estou com esse olhar diferenciado para esse irmão? Gente, eu melhorei muito, vocês não têm ideia, melhorei muito, mas sempre foi assim. E aí a família é a oficina de reajuste. Joana de Ângeles diz isso com frequência, que a família é um caldeirão onde a gente mexe as nossas emoções. A família é onde nós, espíritos, fazemos a nossa verdadeira... a palavra é a verdadeira missão de convívio. E é ali que a gente aprende, porque como a gente viu lá na frente, a gente tem, sei lá, 1, 2, 3 filhos. Tem um que você olha e fala, meu Deus, que criança linda, é a minha cara. Mas você olha aquela criança, ao mesmo tempo que você acha ela linda, você tem uma repulsa. Por quê? Porque ele é um bebê. Até os 7 anos, a criança, ela ainda não está totalmente desenvolvida com as suas qualidades e defeitos, né, digamos assim. É um espírito que está ali em crescimento. Porém, a gente tem o amor porque é uma coisa que vem da gente, né? É uma parte biológica toda que se forma, mas, porém, quando a gente sabe que, de repente, ou eu fiz alguma coisa àquela criança, ou aquela criança me fez alguma coisa, porque o amor mais puro que tem é o amor de mãe. E o papel da família é fundamental nesse ponto de alicerce para o crescimento dos dois lados, dos dois espíritos, tá? Porque se houve uma desavença, ninguém briga sozinho.
Tem que ter outro para brigar, né? Brigar sozinho vai para o hospício, mas na realidade você briga com outro ser. E a gente tem uma facilidade muito grande sempre de apontar, né? E a psicologia diz para a gente que o dedo que aponta são 3 que voltam para a gente, né? Então, vamos ter um olhar um pouco mais ameno de resignação, né? De amor mesmo para com esse irmão que está na nossa família. E aí vem os espíritos amigos que se reencontram e tem os débitos, né, que são os não tão amigos que vêm para a gente se ajustar nessa encarnação e ficarmos num bem-estar melhor como espíritos. A gente tem que quitar esses débitos, não tem jeito. Essa mãozinha aí significa o amor que a gente tem que ter por todos, né? A gente não pode amar só o bonitinho, a gente tem que amar também o feinho. O feinho que eu estou falando não é em característica física, é em características morais. E aí, como a reencarnação fortalece esses laços? Eu não sei se todos aqui sabem, existe um planejamento reencarnatório. Então, antes de nós estarmos aqui, existe um ministério que se chama Ministério da Reencarnação, onde é feito um planejamento para a gente encarnar. E nesse planejamento, tem um livro, a Rogéria é boa de livro, do André Luiz, que tem a reencarnação do Sigismundo, Missionários da Luz. Eu, para nome de livro, sou péssima. E aí, o que acontece? Esse irmão, ele tem que fazer ele tem que voltar, está na época dele voltar para cumprir os débitos dele. Então, é chamado os pais, né? E os pais vão para o Ministério do Planejamento. A mãe aceita ele super bem de vir como mãe, mas o pai não. O pai rejeita. Não sei se alguém já leu, acho que já, né? O pai, Helena também. Ele rejeita essa situação de vir como pai. Agora, detalhe, não era o Sigismundo que era o problema era o pai que tinha um problema com ele. E ele, nem assim, ele queria ter esse momento de acerto. Então, eu estou contando essa historinha breve porque a gente está aqui, não é por acaso, a gente fez um planejamento e ele não aceitava, então ele teve uma rejeição muito grande. Então, tudo é planejado e a espiritualidade tem conhecimento que isso ia acontecer, mas assim mesmo deu a oportunidade deles virem em família para que eles pudessem quitar esses débitos. A espiritualidade é perfeita, é linda. E aí diz o seguinte, que o encontro é um compromisso solene e não uma coincidência. Eles tinham que vir para tentar realmente essa união, acabar com essa coisa dentro deles ruim, né? O espírito tinha que evoluir, não podia ficar parado. E aí a gente tem a perspectiva da eternidade e o princípio. Quando entendemos que a mãe e o filho e o cônjuge são espíritos que amamos há séculos e não apenas nessa vida, o amor se torna mais profundo e paciente. Isso é um fato. E o princípio, o amor familiar não morre, ele se transforma e se aprimora ao longo das vidas. Por que a gente colocou isso aí? Porque a gente pensa o seguinte, se eu tive várias reencarnações, eu tenho várias famílias, sim ou não? E o silêncio fez total, hein? Então, nós tivemos várias famílias. Isso não significa que a nossa parentela espiritual seja aquele círculo fechado, não. A nossa parentela é imensa. E ali, nessas encarnações, a gente vai colhendo afetos, tentando não ter desafetos, né? E vai tendo a coisa progressiva. Então, na erraticidade, nós temos a facilidade de amar sem venda nos olhos. Então, eu amo o meu irmão como ele é. Mas o problema é a gente voltar para o planeta de provas e expiações, porque esse corpo sutil, essa irradiação que ainda existe, não muito serena, né, até pela própria condição do planeta, deixa a roupa do corpo muito mais pesada. E a gente, às vezes, peca, né? Peca que cai nos erros que a gente se comprometeu em quitá-los. Bora, Léo. Eu botei aqui o amor é infinito, tá, gente? O amor, quando ele é construído e verdadeiro, não acaba. Vidas e vidas, ele continua intensamente.
E a responsabilidade mútua? O que a gente fala da responsabilidade mútua na família? Os pais têm responsabilidade sobre esses entes que chegam aqui para encarnar, né? Olha que bonitinho. A gente olha, você sabe, esse espírito algum dia fez alguma coisa ruim, gente? Olha bem. Nunca, né? Só que não, né? Só que já fez, a gente sabe. E assim, só que a gente olha uma carinha de anjo, a gente nunca vai dizer que esse espírito já fez alguma coisa. A tia não está dizendo que você fez nada, não, tá? Não leva para o coração, não. Mas fez. Mas aí o que a gente coloca? É responsabilidade, sim, dos pais colocar esse espírito que está sob sua guarda sobre retidão. E os ensinamentos são fundamentais serem fortalecidos em cada um desses seres que estão conosco. Porque é responsabilidade. Quando você faz o seu planejamento reencarnatório, a gente se responsabiliza. Não, peraí, Nete, não é assim. Veja bem, você faz toda a sua parte, você dá a sua formação, você dá a educação espiritual, educação formal. Se aquele irmão não quiser seguir, você fez a sua parte. Lembre-se, todos que temos livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio. Agora, não é por causa do livre-arbítrio que fala assim, tem o livre-arbítrio, eu não vou... Se ele quiser estudar, ele estuda, se ele quiser evangelização, ele vai... Não, a gente tem que ser chato, sim, quando pais, quando avós, quando orientadores, porque cabe, como educadores não formais de escola, mas sim familiares, a gente dar a conduta correta e a retidão de caráter. Então, nós temos essa responsabilidade. E quem não os faz, gente, não vai responder aqui, não. Mas lembre que fica tudo guardado no nosso HD e a gente, quando chega lá, a gente... Como diz o povo, vai conversar com São Pedro, né? Coitado de São Pedro, sobra para ele. Mas, na realidade, existe essa situação. Pois é, mas aí ainda dá tempo de você pensar nisso. Então, filhos e irmãos, tem a oportunidade de reaproximação. Por que a gente frisou bastante isso? Porque, assim, a gente tem... um núcleo familiar, né? Vamos falar das nossas casinhas. Por exemplo, eu tenho uma filha, um marido e tenho uma neta. Aí eu estou colocando isso porque eu não queria ter filhos. Então, tudo que eu pude fazer, menos aborto, para não ter filho, eu fiz. E fui descobrir que estava grávida com 3 meses e meio. Então, quando ele quer, não tem jeito. Estava lá. Também, depois daquilo, tomei outras providências, nunca mais tive filho. Vai que a minha filha tem uma filha, e ela, quando nasceu, ela não ficava na casa da mãe, ela falava, eu quero para a minha casa. A minha casa era a minha casa. Então, aí eu coloco para vocês, será que eu não fiz um acerto de ter 2 filhos? Pois é, né? Eu gostei da Rogéria, pois é. Pois é, eu também pergunto isso, mas na minha cabeça, há, sei lá, 40 anos atrás, eu não tinha o olhar que eu tenho hoje, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje, se eu tomasse uma atitude desse nível, eu acho que eu seria muito mais responsabilizada do que naquela época. Eu sempre fui de família espírita, todo mundo sabe disso, nasci dentro de uma casa espírita, basicamente. Sempre fui totalmente contra aborto, até pela orientação que a gente recebe, porém, nunca cheguei a esse ponto, mas sempre com aquele, não estou afim, não quero. E Alexandre, meu marido, queria ter 5 filhos. Olha que situação, né? A coisa era tensa, né? Era bem tensa, para não falar diferente. Então, quando a gente fala dessa aproximação dos filhos e dos irmãos, eu vou tocar mais um pouquinho nesse ponto. Quantas famílias têm os filhos e os irmãos não conseguem se entender? Um olha para a cara do outro e é aquela situação. Qual a família, não estou generalizando, mas tem muitas famílias que você tem uma afinidade maior por um filho do que por outro. Tem mãe que olha para o filho e fala, ai, meu Deus, é meu filho, eu tenho que amar, mas eu não suporto essa criança. Eu já vi isso. São sentimentos que, se você parar puramente para pensar, não fazem sentido. Como uma mãe pode detestar um filho?
Mas como aquele espírito se vê frente àquele outro espírito, as sensações de repulsão, às vezes por um assassínio, por uma situação mais grave que a gente não nos cabe julgar, a gente não sabe o que aconteceu. E hoje, com o ensinamento que a gente tem que rezar todo dia, né, para ter mais aceitação, mais amor por aquele filho especial que a gente tem a repulsa. É difícil pra caramba, gente, não é fácil não. Porque eu sei que eu conheço casos da mãe que fala, meu Deus, eu não sei o que eu fiz tudo tão direitinho. Ninguém está dizendo que errou. Mas são situações que a gente sabe que vibram, às vezes, por várias encarnações. E a gente está tendo sempre a oportunidade de acerto mais em uma encarnação. Mais uma que está chegando. E a frase-chave que eu coloquei aqui, família é o primeiro celeiro onde cultivamos as virtudes. Porque ser bonzinho com o vizinho é fácil. Isso eu falo sempre. Ser vizinho com coleguinha é ótimo. Agora, mora na mesma casa, dorme na mesma cama com seu marido, e você vai ver que, às vezes, as situações elas se inflamam de uma tal maneira, de um olhar, e já se torna um problema. E aí a gente pergunta, que espírito eu sou, gente, que não paro, não faço uma oração nesse momento, não me equilibro para poder entender o meu companheiro. Se ele não está me entendendo, eu vou fazer o possível para que não haja esse conflito, para que eu possa, da melhor maneira possível, ter uma convivência. Por quê? Ele é o meu companheiro, ou ela é a sua companheira. E se nós nos escolhemos por necessidade ou não, vamos tentar cumprir essa situação da melhor maneira possível com amor, né? Com amor, com fraternidade. Porque amar o vizinho é mole. Tchau. Vai para casa, acabou. Agora, o dia a dia com seu filho, com seu marido, porque a gente ainda tem uma outra situação. A gente vai falar de famílias formais e famílias que antigamente se chamavam de filhos adotivos, né? Filhos de criação. Eu lembro que tinha uma ideia, meu filho de criação. Não, são famílias. Hoje a gente tem um olhar diferente, que esses filhos não são de criação. Eles são filhos realmente seus que, por um motivo, estão na sua família. Então, a gente tem que parar de ter essa diferença, essa distinção, para que a gente possa amar da melhor maneira e de forma igualitária, né? Que é o importante. A família é imortal, nós já falamos isso há pouco, nós temos esse grande núcleo familiar que não vai morrer. A gente pode se revezando, eu posso vir como mãe, eu posso vir como filha, até a gente ter aquilo tudo bem tranquilo, de forma legal. Então, vamos aos 3 pontos novamente. Ninguém está na nossa vida por acaso. O amor é o único laço que substitui ao túmulo. Olha só, isso daí não tem também outro erro. E estamos juntos para nos elevarmos mutuamente. Você não vai fazer sozinho o seu crescimento. O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento como espíritos que somos, é através do crescimento mútuo. Tá? Sozinho ninguém é nada. Então, sua família é para ser valorizada a cada minuto. Isso daí a gente tem que parar e pensar, porque quantas vezes algumas pessoas se pegam blasfemando pela família que eu tenho. Essa não é a família que eu queria ter. É sim, você escolheu. Eu escolhi a minha, vocês escolheram cada uma de vocês. Essa é a família que eu escolhi, é o lugar que eu tenho que estar, então eu tenho que dar o meu melhor para que nós possamos juntos desenvolver e crescermos para acabar esse débito, né? Vamos acabar esse débito, vamos arranjar outros, mas esse aí a gente tem que acabar. E detalhe, a família é onde a nossa história começa? Não. Clica. É onde a nossa história recomeça. Cada vez que nós reencarnamos, nós estamos começando uma nova história e com oportunidade de findar alguns débitos. E o que a gente faz para fortalecer essas ações? Né? A primeira coisa que a gente tem aí é o perdão. O perdão é a chave que dissolve os débitos do passado. Se eu não perdoar,
eu não vou ter essa liberdade, eu não vou me libertar de sentimentos menores. E isso não é só em vidas passadas que a gente está falando, não, é do dia a dia, gente. Se eu estiver dentro da minha família, eu não souber perdoar, eu não souber ter um olhar caridoso, não vai rolar. Isso daí é fato, porque a gente vai ficar com aquele sentimento sempre apertado dentro da gente. E você tem, quando você está com raiva, que você tem sentimentos menores, o teu olhar é diferente em relação àquela pessoa. Você não tem. E quem está sendo olhado percebe. Isso é importante. Porque quando você olha para uma pessoa com amor, ela sente, você transmite o sentimento. Quando você olha para aquela pessoa com um olhar de desprezo, de ódio, de ressentimento, ela também recebe todos esses sentimentos menores. Então, o perdão, gente, é a chave, é a primeira para tudo. Tolerância. Quem aqui é tolerante? Nossa, que gente boa. Todo mundo aqui é tolerante. Olha, ninguém é intolerante aqui, nem a leite, né? Nem a leite. Todo mundo é tolerante. Duvido. Sim, mas às vezes você tem que ter a tolerância para ouvir, dona Dilva, tem que o perdão é a chave, é o que eu falei. Sim, mas não é assim, dona Dilva, cada um no seu tempo. Mas cada um no seu tempo, mas tem que perdoar. E serviço e doação. Você, a partir do momento em que você trabalha, que você pratica o serviço, você se doa sem esperar nada em troca, você está praticando o quê? O bem, você está exercitando novas energias de amor, de carinho com o próximo. E isso, principalmente, dentro da sua família. Não vamos esquecer que isso tudo é dentro da família. Você faz para fora? Beleza, mas dentro de casa você está fazendo isso? Você está fazendo isso na sua casa espírita? Será que estamos? Então, isso tudo, lembre-se da parentela corporal e a parentela espiritual. Não vamos esquecer que nós temos uma parentela espiritual e também ninguém está aqui por acaso, né? Nós temos uma família aqui espiritual. E o foco é o laço que protege, é o laço de amor espiritual e eterno. Ele tem que ser forte, verdadeiro. Isso daí é fundamental. Com esses 3 tópicos aí, a gente consegue amarrar para ter um foco de realização plena, digamos dessa forma. A lei da reencarnação nos oferece a chave para decifrar mistérios do nosso lar. A gente vai começar, não é o nosso lar aqui não, da nossa casinha, tá? A gente vai começar a ter um entendimento melhor dessas situações. Ela nos mostra que aquela mãe, aquele filho, cônjuge, figuras que aparecem nessa vida, eles são espíritos com os quais você tem interagido, amado e talvez desafiado ao longo dos anos. A gente também já falou um pouquinho sobre isso. Nada é por acaso, a gente vem junto para amar e para perdoar. Isso daí é fatal. E por isso que a reencarnação é o maior fortalecedor dos laços de família. Ela reitera o peso da casualidade, nos dá responsabilidade, mas também sublime oportunidade de curar o passado através do amor do presente. A gente vai fazer um desenvolvimento aí. Os laços de sangue podem se desfazer com a morte, mas os laços de amor são inquebráveis e eternos. Então, se a gente parar para pensar, todo esse processo ele é solidificado através do quê? Do amor. É o amor que quebra, é o amor que constrói, é o amor que permeia suas atitudes para que você possa ter um desenvolvimento familiar pleno e com consistência para que quebrem elos que não são elos desejáveis para uma vida de sucesso. Então, portanto, o convite que fica é valorize seu lar. Olhe para os desafios familiares não como castigos, mas como provas finais de um curso superior na escola da vida. Então, aquele parente, aquele filho, aquele irmão, que a gente fala muito essa palavra, gente, isso é um castigo na minha vida, não. Esse irmão é a possibilidade de você crescer, é a possibilidade de você desenvolver o amor. Porque amar o bonitinho é fácil, amar o feio não é.
E o feio eu não estou falando de beleza, não. Eu estou falando de comportamento. É difícil? Muito, gente. Ninguém está falando aqui que é fácil. Mas a gente tem que aprender a desenvolver esse sentimento. Se eu não conseguir aprender a amar essas pessoas mais próximas a mim, eu não vou conseguir ter a minha realização plena. O perdão é a ferramenta que dissolve os débitos. Vamos tentar perdoar. A paciência é o cimento que une as almas. E o amor incondicional é a única moeda que levaremos conosco. Mais uma vez a gente volta ao quê? Ao amor. O amor incondicional é o que vai nos permear vidas melhores, comportamentos mais plenos. E isso é um exercício. A gente tem que exercitar. É passinhos pequenos. Um passinho de cada vez e a gente consegue, daqui a pouco, estar alicerçando com o cimento da paciência e praticando o amor. Lembrem-se sempre disso. E agora a gente vai passar uma musiquinha, só para ilustrar um pouquinho, e eu agradeço a paciência de vocês, viu? Muito obrigada. Já tem tempo, muito tempo, antes deste corpo eu usar, na espiritualidade eu esperava pra reencarnar. Escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Eu nasci bem pequenininho e de tudo eu me esqueci. Vim viver uma vida nova, para só o bem eu construir. Escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Vou crescendo e aprendendo que meu destino é chegar até a luz. Como guia e bom amigo, tenho em meu coração Jesus. Escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim. Vamos agradecer a Mônica, mas antes nós vamos passar para o momento do passe. Para quem não está acostumado com passe, é um momento de transfusão de energias, né? E se alguém não desejar, é só sinalizar que a gente vai entender. O passe é um momento onde a gente recebe as energias que a gente precisa. A espiritualidade amiga já sabe da necessidade de cada um de nós. Quando nós entramos no salão, eles já começam a tratar cada um de nós dentro das suas necessidades. E a gente finaliza com o médium aplicador de passe fazendo essa transfusão, né, de energia. Depois do passe, a gente vai estar convidando a Mônica para vir fazer a prece de encerramento e eu vou retornar com os agradecimentos. Vamos aproveitar, meus irmãos, esse momento de docilidade que estamos tendo. Pedir a permissão do nosso amigo e mestre Jesus que nos envolva, permitindo que todos os nossos problemas nesse momento estejam afastados e que possamos absorver somente as energias positivas desse ambiente. Agradecemos pela possibilidade de estarmos reunidos em Teu nome, com um sentimento puro de amor, perdão e bondade. Que esse sentimento perdure pelos nossos dias durante essa semana. Que os companheiros que não puderam estar presentes hoje sejam envolvidos nessa mesma energia, propiciando, Senhor,
esse momento de paz, de amor e de tranquilidade. Que os nossos caminhos sejam perpetuados pelo teu amor. Que saibamos honrar esse momento, esse sentimento, e que estejamos absortos em todo o teu carinho, em todo o teu sentimento, e que sejamos amparados ao retorno aos nossos lares. Graças a Deus, Senhor, paz e bem. Então, eu agora gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes aqui nesse espaço e principalmente as pessoas que colaboraram com o trabalho, né? Que para o trabalho acontecer, nós precisamos de vários companheiros que chegam aqui cedo para cada um estar desempenhando suas funções. O Léo, a Edna, Rogéria, Josi, e cada um faz um pouquinho. Um fica na recepção, o outro prepara a água, e agradecer também os aplicadores de passe, Ercílio, Nete, que é responsável para estar dirigindo o passe. Então, cada um de nós tem a sua cota, né, de contribuição. Agradecendo a todos, agradecer a presença de todos que estiveram conosco aqui de forma presencial, agradecer também os companheiros que estão em casa nos assistindo, que eu tenho certeza que durante o passe foram igualmente beneficiados, né? Que durante o passe nós temos certeza que a pessoa está aqui conosco de maneira virtual, assistindo a palestra, e nós sabemos que a espiritualidade também se encontra nesses lares, também sabendo da necessidade de cada um. Por hora, eu acho que eu não tenho mais recado, né? Os recados que foram dados hoje cedo, não chegou ninguém atrasado, estão todos aí a postos. E, mais uma vez, só mesmo agradecer, gratidão por mais uma quarta-feira juntinhos. E agora vamos ao lanche. E quem tiver com a necessidade da água, é só vir aqui pegar. Eu quero.